Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela sua grandeza e pelo amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, a tua igreja está aqui prostrada perante ao Senhor, né, que é uma posição maior que nós temos aqui nessa terra quando nós estamos de joelhos e na presença desse maravilhoso Deus. Nesse momento, Paizinho, clamamos também pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque está um dia maravilhoso, um dia agradável, e como nós estamos aqui felizes, porque nós estamos na tua presença. Deus, Pai Todo-Poderoso, por favor, aceita a nossa adoração ao Senhor. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada, é uma programação especial a Deus, mas tudo é para engrandecer somente o teu santo e bendito nome. E nesse momento também entregamos em suas mãos o pastor que vai transmitir a mensagem. Que o Senhor use mais uma vez, por favor, e que a mensagem, ó Deus, venha ter um lugarzinho especial em nossos corações. Que o Senhor esteja com as crianças também, acalmando os coraçõezinhos dela também. Esteja com as pessoas idosas também. Que o Senhor visite o coração de cada um neste dia, para que nós, nesse momento, venhamos ouvir somente a tua voz. Suplicamos essas bênçãos, agradecido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Bom dia de novo, né? Muitos bons dias hoje. Tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês, assim, não é uma história muito legal. Vocês já escutaram histórias que não são muito legais? Então, mas fazem parte, né? O título da nossa história é Escolhendo Jesus. Nós vamos entender o que é escolher Jesus. Vocês já ouviram falar num anjo de luz bem bonito que morou no céu? Como que era o nome dele? Começa com L. Lúcifer. Lúcifer, pode colocar um anjo bonito aí para nós, Eric. Lúcifer era um anjo bonito, branquinho. Eu imagino os cabelos, né? Tudo perfeito, né? Mas um dia o Lúcifer, ele começou a ter umas invejinhas de Jesus, umas, né? Sabe assim? Eu queria ter teu cabelo, mas aí eu não posso ter o cabelo dela, né? Um exemplo. Aí eu vou lá, vamos supor que eu corto o cabelo dela. Aí eu vou fazer mal para ela, porque eu estou cortando o cabelo dela, porque eu não posso ter, não é verdade? O Lúcifer, olha que lindo, ele teve inveja. Como ele queria ser parecido com aquele que o criou. Ele poderia ser parecido com aquele que o criou, mas para seguir o bem, não. Ele queria tomar o lugar de Jesus. Ele queria estar no lugar de Deus, mas não, né? Aí ele teve uma ideiazinha. Começou, vamos ser igual a ele. Começou a fazer uma rebelião lá no céu. E falar para os anjos. E levar os anjos com ele. E até que Deus percebeu a confusão. Deus podia ter acabado com aquilo ali mesmo, podia? Ele tinha poder, sabe para quê? Para tirar o fôlego de vida de Lúcifer. E ali acabava tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas a nossa história nos faz lembrar uma coisa. Você gosta de fazer alguma coisa obrigado? Aninha, se alguém te obrigar a fazer algo, você ia gostar? Não. Então, o que a gente tira para nós? Que Deus não nos obriga a fazer as coisas. Ele nos ensina, mas obrigar não. Então, ele podia ter terminado com o Lúcifer ali, mas ele não quis. Tem uma foto de 2 anjos juntos. Então, aí o que Deus teve que tomar uma decisão? De expulsar ele do céu. Por quê? Porque não dava mais. Ele estava dando muito trabalho. E como Jesus não queria tirar o fôlego de vida dele e exterminar com ele, porque isso é um poder de escolha, e ele escolheu a parte ruim. Então, ele foi expulso do céu. Por inveja, mentiras, isso é muito feio. E depois que ele foi expulso do céu, o mal é que Deus expulsou ele do céu porque ele estava aprontando lá. Ele estava fazendo maldade, então Deus fez isso. Agora,
olha o que ele virou quando ele foi expulso do céu. Ele era um anjo branquinho, bonito, e ele ficou? E isso quer representar para nós o pecado. Então, assim, quando a gente faz coisas ruins, quando a gente não faz a vontade de Deus, dos nossos pais que nos ensinam, a gente acaba se tornando uma cor feia, né? Eu acho assim uma cor muito feia. Ele era bonito, agora ele é assim, desenham ele assim. Aliás, ontem na internet a tia sofreu para pegar uma foto menos agressiva, porque as fotos que tem lá são muito feias, muito horrorosas. Você viu o que o pecado faz com a gente? Você percebeu que o olho dele tá vermelho? Sim, porque quando você não está mais na luz, você fica assim. Então, Deus, o que ele quis ensinar? Ele é mau? Deus não é mau, mas ele não obriga, Isa, a você ser o que você não... O livre-arbítrio, isso mesmo, se chegou onde eu ia chegar. O livre-arbítrio é decisões. E por que a gente está aqui hoje na igreja? Porque a gente escolheu. Não é verdade, Aninha? Um dia você escolheu o seu batismo, eu também escolhi o meu, porque a gente queria estar ao lado de Jesus. Mesmo a gente tendo lutas, guerras, provas, mas não vamos deixar a inveja entrar dentro do nosso coraçãozinho para a gente não ficar assim. Porque um dia Jesus vai vir nos buscar. E lá no céu nós seremos perfeitos. E eu quero ser um anjo branquinho. Vocês também? Né? Branquinho, por favor. Muito obrigado. Com muito dia. Dois. Deus. E tentar. Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos sentar com o papai e com a mamãe, tá bom? Querido Jesus, queremos ouvir a Tua palavra nesta manhã. Nos unge para isso e nos faz aceitar a Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Onde começou a festa das primícias? Depois da entrada de Canaã, certo? Abra a tua Bíblia em Levíticos, capítulo 23. Não é a primeira vez da festa, mas aqui é onde Deus repete as festas que Israel ia fazer. E do verso 9 até o verso 14, fala da festa das primícias. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha amassada com azeite para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanhar será 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morar. Então vejam, nem espiga de trigo verde podia comer antes de trazer a primeiro feixe de trigo na casa de Deus. O que é primícia? Os primeiros, né? Então, o agricultor e Israel todo plantava, né? Ele colhia um feixe, trazia uma oferta e trazia um feixe de trigo, ou da colheita que ele fazia, e apresentava a Deus primeiro. Num culto de gratidão. Senhor, muito obrigado pela colheita, muito obrigado pelo alimento. Lá a igreja de Mamborê, ela iniciou e reativou a festa das primícias. Interessante
que hoje a gente faz no sábado, mas a festa das primícias era em que dia? O primeiro dia após o sábado. Então, sempre a festa das primícias de Israel era no domingo. Embora fosse um shabat, fosse um dia de festa, mas sempre cairia no domingo. Queridos, a igreja de Mamborê é outra igreja depois da festa das primícias. A igreja inteira se conscientizou de colocar Deus primeiro. E o povo e a igreja são um exemplo para o Brasil e para o exterior do que é fidelidade. E as bênçãos deles só contam assim as maravilhas de Deus. Vou contar uma experiência até de um dos membros de Mamborê, mesmo antes da festa das primícias. Um agricultor bem-sucedido, Jair Zonenberg, passou até no Provai Vede nosso. Ele, entre as aquisições, ele comprou um sítio a 45 quilômetros da casa dele. Então ele plantava no terreno da casa dele, que já é considerado uma fazenda, né? Eles chamam lá de sítio, mas é grande a terra dele. E mais um sítio, se não me engano, de 45 alqueires a 45 quilômetros da casa dele. Num sábado de manhã, ele estava quase saindo para a igreja, quando toca o telefone, e era um vizinho desse sítio, lá longe. E o vizinho pergunta assim: Jair, o que você tem? E quando pergunta o que eu tenho, eu fico, o que é? Doença ou é o quê? Né? E ele falou, mas como assim? Porque não, você tem alguma coisa especial. Deu uma chuva de pedra essa noite aqui, e todos nós perdemos a lavoura inteira. E no teu sítio não caiu uma pedra. E daí você diz o quê? Sabe o que o Jair disse? É que eu fiz sociedade com Deus e Deus está protegendo a parte dele. Provérbios, capítulo 3. É um recado para nós hoje. Provérbios, capítulo 3. Verso 9 e o verso 10. Vamos achar. Provérbios 3, verso 9 e o verso 10. Eric, enquanto eu estou lendo aqui, você já acha na apresentação, a segunda que eu mandei, esse texto, tá? Vai passando alguns slides até achar esse texto. 9 e 10 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Verso 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Queridos, aqui Deus está dizendo assim, Antenor, honre a Deus com o primeiro que você receber. E o teu celeiro, vamos trocar celeiro por despensa? Por armário? Por guarda-comida? O que você, né? E a tua despensa vai... Como? Transbordar. E quando transborda faz o quê? Derrama. E quando derrama, quem está do lado aproveita. Deus está dizendo assim, Antenor, você vai ter tanto que você vai poder ajudar os outros. Vai transbordar. Mas primeiro você honre a Deus. Primeiro você honre a Deus. Depois vai transbordar. Conseguiu lá? Joga lá. Isso, vai passando. Isso, aí.
né? Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Gente, aqui tem pessoas que trabalham ou que recebem de diversas formas. Um é salário, outro é aposentadoria, outro é diária, outro é venda. E alguma coisa entra. E aqui está dizendo assim, as primícias, tire para Deus. Depois a bênção virá. Um dia eu estava visitando um irmão, e ele começou a reclamar da vida dos irmãos e de tudo mais que você possa imaginar. Ele tinha estado doente, tinha feito uma operação, e aí ele começou a reclamar da sua situação, dos irmãos que não ajudavam, dos outros que não visitavam, de eu que demorei para visitar ele, e reclamou de bastante coisa. E no meio de tanta reclamação, deu tempo de eu ficar pensando, sabe? E eu comecei primeiro a ficar chateado com os irmãos, depois ficar chateado comigo mesmo. Depois eu pensei, mas escuta, é muita reclamação. É muita reclamação. Alguma coisa está errada. Eu falei, irmão, como está a tua situação com o dízimo? Como que eu vou entregar o dízimo? Estou passando necessidade. Eu falei, irmão, a honra vem primeiro. Depois as bênçãos vêm. A chave da bênção está na nossa mão. Né? Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos na casa do tesouro e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Ele ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo. Só que a chave da bênção está aonde? Na nossa mão, gente. Deus está com as bênçãos na janela do céu, só que a janela está fechada com a chave na nossa mão. Se eu não virar a chave e abrir a janela, a bênção vai ficar lá. Ó, Antenor, tudo a bênção está aqui, ó, mas você não abre. Como é que eu vou derramar? Senhor, mas abre e derrama. Não, a chave está com você, rapaz, abra aí. Estão entendendo? Agora, vem a pergunta. Como honrar a Deus? Vamos lá. Está aqui? No banco. Opa, chegou aqui. E eu não estava percebendo. Uma questão de honra. Opa. 5 formas bíblicas de honrar a Deus com os nossos bens. Vamos aprender? 5 formas? Primeira delas, Êxodo 13, verso 2. Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Consagrar a Deus o primogênito. Diferentemente disso, minha mãe consagrou para Deus e eu sou o último. Eu sou o último. Depois de anos de experiência e tal, e ela, algum culto, alguma leitura, não sei, e ela viu que Ana consagrou, eu falei, eu também queria consagrar. E acabou consagrando eu para Deus. E a minha história é um exemplo que Deus cuida da consagração de uma mãe. No ano de 1982, eu fui para fazer o vestibular de teologia. Não passei e coloquei na minha mente, não vou ser pastor. Vou trabalhar para Deus, mas não vou ser pastor. Pouquinho depois, o meu irmão falou assim, Antenor, estou com vontade de vender uma carreta e comprar 2 truques para ter alguém que viaje junto comigo. Você topa? Eu falei, estou dentro. Só que ele falou perto da mãe. E a mãe falou assim, o único que não está na estrada, você vai carregar para a estrada também? E ele ficou quieto, não vendeu a carreta e eu não ganhei o truque para viajar. E eu fui trabalhar no colégio adventista, depois comportagem.
Em 2004, 22 anos depois, em um sermão na igreja do Iapé, Deus falou muito forte para o meu coração. E eu abaixei a cabeça e falei, Senhor, agora é tarde, mas eu não quero ser Jonas, eu não vou fugir. Mas agora eu preciso que o Senhor seja muito claro comigo que o Senhor quer. E eu pedi um sinal, e Deus respondeu, eu fiz teologia, fiquei 2 anos sem chamado. E o pessoal dizia assim, mande currículo para os presidentes. Eu falei, não, quem me chamou foi Deus, se Ele quiser, é Ele que vai ter que mexer os pauzinhos, eu não vou mexer um pauzinho. E Deus conduz, e hoje estou aqui. Consagre para Deus. E Deus vai honrar a consagração. Segundo, as primícias dos frutos da terra. E aqui está um exemplo, e nós estamos com mais coisa aqui para entregar, né? Fruto da terra, ou o fruto do teu salário, né? Terceiro, os dízimos. Levíticos 27, verso 30 e 32 diz, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E daí diz assim, no tocante ao dízimo do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Daí você vai dizer assim, pastor, mas eu não tenho gado e não tenho colheita. Mas você tem salário, você recebe alguma coisa. Então o dízimo é o quê? Santo ao Senhor. E, gente, mexer em uma coisa santa não é bom. Não é bom. Quarto, né? Quarta maneira de honrar a Deus. As ofertas. E o povo de Israel era conclamado para 3 vezes no ano trazerem a oferta ao Senhor. Pastor, então eu vou dar oferta só 3 vezes por ano. Gente, eles tinham 2 colheitas e traziam 3 vezes oferta. Se você quiser 2 salários só por ano, daí você traz 3 vezes oferta para Deus. Agora, se você quiser oferta todo mês, daí a oferta tem que ser como? Todo mês também. Né? Queridos, ali diz assim, mas não aparecerá de mãos vazias. Não aparecerá de mãos vazias. E uma coisa aqui, cada um oferecerá na proporção em que possa dar. O que é uma coisa proporcional? Meire e Moacir, venham aqui. Vocês vão ser o bode expiatório agora. Vocês já viram o bode expiatório? Vocês conhecem esse casal? Só que eu vou revelar uma coisa que vocês não sabiam ainda. Vem cá, vem aqui no meio. Vem aqui no meio. A Meire, ela ganha R$8.000 por mês. Vocês sabiam disso? Nem ela sabia. Mas o Moacir ganha 800 por mês só. Gente, essa é uma ilustração só para vocês entenderem o que é na proporção. Estão entendendo? Quanto que é o salário da Meire de hoje, né? 8.000 por mês. Quanto que é o salário do Moacir? 800. Os dois dão R$2 cada sábado de oferta. Por mês você dá quanto? De verdade? Não. Não. Cada sábado você dá R$2 de oferta. Pois é, mas quanto você dá por mês? 8. 8. O Moacir também dá R$2 cada sábado por mês. Quanto você dá de oferta? 8. 8. A oferta deles é igual? Por que não? Hã? A oferta não é igual.
O valor da oferta é igual, mas a oferta não é igual. Por quê? Vamos começar de lá para cá. Quanto você ganha por mês? 800. Quanto você dá de oferta? 8. 8 por mês. Tá? Qual a porcentagem da oferta dele? Pega um celular aí. 8 dividido por 800, 800 dividido por 8, 1%. De cada 100 ele dá 1. De 800 ele dá 8. Certo? 1%. É uma oferta pequena, mas é uma oferta, 1%. Certo? É proporcional ao que ele ganha, 1%. Quanto você ganha por mês? 8.000. Uau! Quanto você dá de oferta? 8. 8. Qual a porcentagem? Acho que é 0,01. 0,01. 0,001. Gente, eu peguei vocês porque vocês são maduros para entender essa ilustração, mas eu vou dizer uma coisa muito séria. Quando 0% for oferta, eu não sei o que é esmola. Quando 0% for oferta, eu não sei o que é esmola. Estão entendendo? Tem que ser proporcional, gente. 1% de 800? 8. 1% de 8.000? 8. 1% agora. Ah, 1%. Vai dar 800.000? Não, vai dar 80. 80. Se ela desse R$80 de oferta, a oferta dele seria? Igual. Proporcional, gente. Então, a oferta não é, Senhor, eu vou dar R$10 por mês, eu vou dar R$50 por mês. Senhor, me ajude, eu vou dar X reais por mês de oferta. 2, 5, 10, 15, não sei. E queridos, a nossa igreja não é dinheirista, é lá em casa, reúne a família, faz uma oração, faz um planejamento e estabelece um percentual. A recomendação é que seja pelo menos 5%, mas você vai decidir, não é obrigatório. Tem pessoas que já estão dando 15% de oferta e Deus está abençoando ricamente. O celeiro vai o quê? Transbordar. E quando transborda, derrama e os outros podem aproveitar. Obrigado. Queridos, mais uma maneira de honrar a Deus é ajudar os pobres. Deuteronômios 15, verso 10 e 11 diz: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra. E eu queria lançar um desafio para nós aqui, para mim e para você. Cada mês você vai fazer compra para você, não vai? Sim ou não? Sim. Cada mês, compre alguma coisa separado daquilo que você compra para você. E você vai dizer, isso daqui é para os pobres. Traga para a Asa. Se você já tem uma família, entregue para essa família. Uma das coisas que eu vou pedir para a Asa, visite as famílias, acompanhe as famílias. Tem muitas pessoas que não são necessitadas e que são pidonchas, enquanto outras precisam de verdade. Eu comecei a pegar o seguinte costume, a pessoa vem pedir, eu falo, dá o teu endereço.
Vou lá na tua casa e vou te ajudar. 2 vezes me deram um endereço que não achei ninguém. E eu fui para ajudar. Só que a pessoa foi malandra e não deu o endereço dela. Perdeu a ajuda. Mas eu acho que é porque não precisava mesmo. Mas um deles me abordou ali em Pinhais. Paz, eu estou juntando dinheiro para comprar gás. Eu não tenho gás em casa e não tenho recurso. Falei, passa teu endereço. Eu não tenho um botijão cheio, mas eu tenho um que está com mais da metade. E eu vou te levar lá na tua casa. Vai mesmo? Eu falei, vou, mas passa o teu endereço. Passei lá, era a casa dele mesmo. A gente estava esperando, o senhor falou que ia trazer. Sim, é melhor ajudar mais quem precisa do que dar esmola para talvez aquele que vai e não precisa. Sabe, quando vocês visitam, talvez a gente deixe de ajudar quem vai trocar comida por droga. Porque o nosso objetivo não é dar droga para ninguém. E tem alguns que fazem isso, e vocês sabem disso. Tem gente que pega uma cesta básica ou pega alimento e vai e troca por droga. Nós não queremos isso. Então visite, conheçam, saibam a história, acompanhem e vamos ajudar sim aqueles que realmente precisam. Queridos, consequência da desonra. 1 Samuel 2, verso 20 diz, portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Quanto custa honrar a Deus? Nada? Pouco ou tudo? Nada, pouco e tudo. Vamos ver. Jacó tinha quanto quando fez um voto para Deus que ele ia honrar a Deus? Ele não tinha nada. Estava deitado. O travesseiro dele era uma pedra, para vocês terem uma ideia, o tanto que ele tinha. E ali ele fez um voto, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou honrar o Senhor. E Deus abençoou. E ele na hora não tinha nada. A viúva da história de Jesus, quanto ela tinha para honrar a Deus? Uma mixaria. Eu sempre achei que era um quarto de dia de serviço. Não, era um quarto de um denário. Era um quarto de um... Não era um quarto de um denário, era um quarto de uma moeda que eles tinham lá. Era 2 moedas bem pequenininhas. Mas Deus honrou ela. E o jovem rico, quanto Deus pediu para ele? Tudo. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E ele falou, não, isso é muito. Né? Queridos, primeiro Deus. Quando a gente coloca primeiro Deus, São Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas as coisas serão acrescentadas. E eu quero terminar a mensagem antes de a gente fazer aquele desfile, aquela foto com todos os alimentos aqui. Muitos já trouxeram aqui, ó, já tem cesta básica colocada aqui. Tá tudo certo. Tá tudo certo. 2 histórias da Bíblia. Gênesis, capítulo 3, conta de 2 irmãos que vieram trazer oferta para Deus. Vocês lembram deles? Um deles era Abel. Vamos colocar o melhor primeiro, né? Embora Abel fosse mais novo, ele trouxe a melhor oferta. Por que a oferta dele era melhor? Porque era o que Deus tinha pedido.
Por que a oferta de Caim não era boa? Porque não era o que Deus pediu. Ele trouxe o melhor das frutas, mas Deus falou que era um cordeiro. Por que tinha que ser cordeiro, gente? Porque o cordeiro significava Jesus. Gente, manga não significa Jesus. Melancia não simboliza Jesus. Mamão não tem nada a ver. Cordeiro, sim. Faça o que Deus pede. E Deus vai te honrar. E a segunda história está em Atos capítulo 5. Pode abrir a tua Bíblia. Atos capítulo 5. Para a gente entender o contexto, eu preciso ler o verso 36 e o 37 do capítulo 4, tá, gente? Diz assim: então José, quem os discípulos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Muitas pessoas, vendo a necessidade da igreja e dos irmãos, vendiam as suas propriedades e davam o dinheiro na igreja. E muitas pessoas prometeram, não, eu vou vender e vou trazer o dinheiro para a igreja. E entre essas pessoas, Ananias e Safira prometeram, eu vou vender um campo e vou trazer o dinheiro para a igreja. E venderam o campo. Eu acho que era o Nereu, o negociante deles, e conseguiu vender muito bem o campo, e deu muito dinheiro. E quando eles pegaram o dinheiro, falaram, nossa, mas dá tudo isso aqui na igreja? Não. É muito dinheiro. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que nós vendemos por menos o dinheiro, e vamos deixar um pouco aqui em casa. E Ananias pegou parte do dinheiro, trouxe para a igreja. E quando ele chegou na frente de Pedro e colocou o dinheiro, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele tenha falado, Pedro, está aqui o dinheiro do meu campo. Pedro falou assim, quem que falou para você mentir para Deus? Se você ficasse com o campo, não era teu mesmo? E se você tivesse prometido a metade, Deus estava obrigando você a dar o campo inteiro? Não, você prometeu dar o dinheiro do campo. Por que você está mentindo agora? E quando Pedro falou assim, o que aconteceu com Ananias? Como? Morreu. Naquele tempo, acho que não tinha guardamento, ou pelo menos para ele não teve. Alguns moços pegaram ele e saíram para enterrar. Nem comunicaram a viúva. 3 horas depois, a Safira, preocupada com o Ananias, que não voltava para casa, chegou na igreja. Chegou na igreja e Pedro falou assim, escuta, me conte uma coisa. Foi importante que vocês venderam o terreno? Sim, foi importante. Mas o tanto era a parte que eles tinham trazido. Era o quê, Meire? Era mentira. Eles tinham combinado de mentir. E Pedro falou assim, ó, está entrando na igreja agora, quem foi enterrar teu marido, e eles vão levar você também. E ela fez o quê? Morreu. Queridos, Deus, ele não obriga a nós a fazer nada. Mas o que Deus pede é que a gente cumpra o que a gente promete. Você algum dia prometeu? Sim ou não? Eu vou pedir que entregue uma folha para cada pessoa. Quem não tem caneta, levanta a mão. Pede uns 2 ou 3 para te ajudar, para ser rápidos. Aqui. Se alguém não tem caneta, levanta a mão.
Pega já um. Não, um para cada ser mais rápido. Tem caneta? Tem? Quer caneta? Caneta tem? Papel na mão, pode escrever teu nome, pode escrever teu endereço. É uma partezinha da ficha batismal, que a gente um dia já preencheu. E a gente vai lembrar disso. Está chegando ali, ó. Já escreva aqui, ó. Nome, sobrenome, endereço, nome do pai, nome da mãe. Dá uma para mim. E corra lá escrever a tua. Uma caneta? Não tem problema. Não tem problema. Tenho. Um dia, queridos, talvez você não tenha escrito, mas um pastor ou alguém foi na tua casa e preencheu. E se não preencheu, está na hora de ir preencher. Liga para mim e fala, pastor, pode vir aqui preencher a minha. Queridos, do lado esquerdo tem um pretinho chamado assim, declaração de fé. E eu vou ler e você vai marcar um X, lembrando que um dia você já fez essa promessa. Hã? Ah, tá bom. Então depois o senhor devolve. Tá certo. Número 1, aceita a Bíblia toda como inspirada a palavra de Deus? Se sim, marca no S. Se não, tem que entregar o certificado de batismo para mim. 2, aceita o ensino bíblico da Trindade de que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo? Sim? Então marca no S aí. 3. Aceita a morte de Jesus como sacrifício que perdoa e apaga os pecados e acredita que é salvo pela graça mediante a fé? 4. Aceita Jesus Cristo como teu único Salvador pessoal e Senhor de sua vida? Amém. Não querem trocar Jesus por outro? 5. Crê que seu corpo é templo do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando do seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial à saúde, abstendo-se de todos os alimentos imundos, uso, fabricação ou comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, café e drogas ilícitas? 6. Aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais, incluindo a modéstia cristã no vestuário, no uso de adornos e aparência pessoal, abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando fala em modéstia, né, gente? Nada de joia, pintura que não tire a naturalidade, tá? 7. Aceita devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta de acordo com o ensinamento bíblico? Pastor, eu não quero prometer. Lembra que um dia você já prometeu. 8.
decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o do sábado. 9. Crê e aceita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente dos últimos dias e, de acordo com a profecia bíblica, deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. 10. Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. 11. Aceita o ensino bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado. 12. Aceita que Jesus Cristo é seu intercessor no santuário celestial e que ele lhe oferece sua graça e seu poder para viver uma vida centrada nele. 13. Você aceita se preparar como discípulo e se dispõe a discipular a outros para a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho? E daí, aqui eu queria que você escrevesse alguém que você quer levar para Jesus este ano. Coloca o nome. Ó, na pergunta 13 tem um espacinho aqui, ó, tá vendo? Pelo menos uma pessoa, se você já tem mais de uma, coloque o nome deles. Coloque aqui, eu quero levar alguém para o céu. Coloca o nome aqui. Tá vendo ali, ó, tá dizendo assim, quem discipularei? E aqui embaixo, bem no cantinho, diz assim, ó, a assinatura do candidato. Assine. Bem no cantinho aqui. A primeira, coloca aí. Amém? Gente, você não vai entregar para mim. Esse você vai guardar de recordação dentro da tua Bíblia. Tá bom? Mas agora eu queria que você prestasse atenção aqui. Olha, estamos terminando. Aqui, vocês estão vendo o quadro do nosso distrito. E em amarelinho ali está o Jardim Secom. Na parte de baixo, vamos ver se eu consigo. A TV não mostra o laser daqui. Nós caímos no dízimo 6% do ano passado. Temos 6% menos dízimo do que o ano passado no mesmo período. Se você está ganhando menos, está tudo certo. Se você não está ganhando menos, alguma coisa está errada. Tá? A oferta cresceu. A oferta subiu 8,5%. Estão ofertando mais. O que não pode estar acontecendo é deixar de dar dízimo e dar oferta. Não pode. Porque dízimo é para uma coisa, oferta é para outra. Eu não posso tirar do dízimo e dar como oferta. Para que é usado o dízimo, gente? Pregação do Evangelho. Inclusive, eu não sabia por quê, mas todos os pastores da União Sul Brasileira foram obrigados a abrir sua conta no Bradesco. Nós estávamos no Santander e fomos obrigados a abrir a conta no Bradesco. Por quê? Porque o Bradesco ofereceu uma quantia grande em dinheiro para chamar a movimentação dos pastores para lá. E essa oferta do Bradesco vai ser mandada para o Oriente Médio, para a pregação do Evangelho lá.
Eu fiquei pensando, mas por que trocar de banco? Agora eu já sei e posso contar para vocês. A oferta que o Bradesco vai dar para a União Sul-Brasileira, eles vão mandar para o Oriente Médio para a pregação do Evangelho lá. Todo o dízimo é para a pregação do Evangelho. Sabe aquele curso bíblico? Dinheiro do dízimo que paga. Sabe aquela Bíblia que você pede para dar? É o nosso dízimo que paga. Sabe o salário do pastor? Sabe? É o dízimo que paga. Pregação do Evangelho. A oferta, 60% fica para cuidar da nossa igreja e 40% vai para 20% para o nosso campo e 20% também para missões mundiais. Tá? Inclusive, a nossa igreja precisa de algumas reformas. E a gente foi lá na associação e pediu verba. Eles vão votar dia 10 de junho. A ajuda para a nossa igreja aqui dar aquela guaribada, que as nossas calçadas, forro lá de cima, está precisando fazer várias coisas, pintura, né? Externa principalmente, né? Se a gente olhar a parede está bonitinho, mas por fora precisamos dar uma retocada. Vai sair desses 40% que vai voltar uma fatia para nós. Tá? Agora, aí em cima, está só o mês de abril. O mês de abril, especificamente, o nosso dízimo cresceu 2,6% em relação a abril do ano passado. Mas a nossa oferta caiu 6% em relação a abril do ano passado. Ganhamos mais dinheiro e ofertamos menos. Então, algo precisa ser revisto. Mas agora eu queria chamar a atenção aqui. Gente, nós temos 66 membros. Dos 66, 32 dão o dízimo sistematicamente. O que é sistematicamente? Capricham em devolver todo o mês. 15 dão o dízimo, mas não são sistemáticos. Não estou dizendo que não seja fiel, mas não são sistemáticos. Às vezes atrasa o dízimo, entrega no outro mês, ou às vezes deixa um mês sem devolver, tá? Quando a gente fez o voto, a gente prometeu assim: aceita devolver fiel e voluntariamente o dízimo e a oferta? E 19 não deram o dízimo, nenhuma vez no ano, nos últimos 12 meses. E aqui eu faço um apelo, pai e mãe que tem criança pequena, olha para mim. Estipule uma mesada. E aí você vai ver o valor. 10 por mês, 50 por mês, 1.000 por mês, 50 mil por mês, não sei quanto você pode dar. O Macir deu risada ali, sabe? No programa dos homens, que eu quero puxar a orelha de vocês, que não foi ninguém do SECOM, contaram a experiência de um rapaz de 32 anos que não trabalhava fora e ganhava uma mesada da mãe. E a mãe estava pedindo orientação como lidar com o filho, porque às vezes a mesada dele não era suficiente. O rapaz solteiro de 32 anos ganhava uma mesadinha de 7 mil por mês e às vezes faltava dinheiro para ele. Aí o pastor foi bem firme com essa mãe, né? Falou: mãe, teu filho tem que crescer, né? Não trabalha fora, mas quem vai trabalhar fora ganhando 7 mil de graça, né? Então, assim, pais, estabeleça uma mesada e ensine os filhos a devolver o dízimo e também a sua ofertinha. Na historinha das crianças, coloque aquele hino que a Raquel colocou e no vir escutar a história, eles trazem o seu dízimo, a sua oferta e já coloca. As crianças dão o dízimo não quando passa a salva, mas quando vem escutar a historinha infantil. Tá? Esse é o horário das crianças colocar.
Então, assim, um envelopinho para cada criança, né? A gente sabe que o dízimo pode ser devolvido só uma vez por mês. Quem ganha uma vez por mês, tá tudo certo, tá? Oferta. Dos 66 membros, 24 são sistemáticos, 17 dão de vez em quando e 25 não dão oferta como num envelope para marcar o nome. Talvez até dê oferta solta, mas não é registrado com o nome. Pode falar. Conheço, meu pai nasceu lá, Santo Antônio. Sou sobrinho da tia Sucy, do seu José Correia. Da Neide, minha prima. Você é fiel, mas não é sistemático. Tá. Irmão, faz um favor para mim. Pega a tua Bíblia e leia alto para mim. Provérbios 3, verso 9. 3:9. Depois de Salmos, Provérbios. Se você gasta alguma coisa antes de primeiro devolver o dízimo, você não está honrando com a primícia. Você está honrando, mas não com a primícia. O primeiro para Deus. Tudo bem. Vou contar o que a minha mãe fazia, tá? A minha mãe ganhou uma carteira que tinha 2 divisórias. Em uma estava escrito dízimo e na outra não estava escrito nada. Nós vendíamos suco de uva e geleia e coisas assim. Eu era sócio da minha mãe. A gente fazia a venda, chegava, contava, dividia, né? Metade dela, metade para mim. Ela contava a parte dela, separava o dízimo e você acha onde que ia aquele dinheiro? O primeiro que entrava na carteira dela ia onde? No dízimo. Depois, eu não sei de quanto em quanto tempo, ela pegava ali, punha no envelope e entregava na igreja. Mas ali já estava separado o dízimo. Uma lição para nós. Não preciso dizer que nunca faltou nada para a mãe, né? Não preciso dizer. Gente, na compra da minha mãe, ela comprava um fardo de farinha de milho. Sabe o que é um fardo? 30 quilos de farinha de milho. E não era para nós. E não era para nós. Cada um que chegava a pedir alimento, ela dava 1 quilo de farinha de milho e às vezes alguma outra coisinha junto. A gente dizia que a mãe tinha cliente, ela não tinha pidoncha, cliente. Era sistemático vir pedir comida na porta da minha mãe, mas nunca faltou nada, nem dinheiro nem comida. Minha mãe faleceu, meu pai era cainha para ajudar os pobres. E passou necessidade, ganhando a mesma coisa que a minha mãe ganhava com ele vivo.
Gente, ajudar os pobres, ser fiel no dízimo, é abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida. A chave da bênção está na tua e na minha mão. Vamos abrir ela. E uma das formas da gente honrar a Deus é ajudando os pobres. Oremos. Santo e eterno Pai que estás nos céus, aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão pelas vezes que falhamos. E nos ajuda, Senhor, a cumprir o voto que um dia fizemos e que hoje revisamos. Que possamos ser fiéis a Ti em todos os aspectos. Na pregação do Evangelho, na conduta do nosso vestuário, da nossa apresentação, da alimentação. Senhor, na guarda do sábado, ajuda a honrarmos a Ti no Teu santo dia. Mas também, Senhor, ajuda a honrarmos a Ti com as bênçãos financeiras que o Senhor derrama sobre nós. Que possamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas, na ajuda aos pobres. Que possamos, Senhor, dar para os outros o que transborda na nossa vida. Que possamos ser mais agradecidos e mais fiéis. Derrama agora, Senhor, a Tua bênção no restante do nosso sábado. Vamos sentir a Tua presença e que esse pequeno passeio que vamos fazer em família possa trazer união e possa trazer um momento gostoso à nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém.